Queridos irmãos da Sociedade Espírita Cristo Amor e Paz, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço o convite do Departamento Doutrinário para hoje poder fazer essa reflexão num tema tão apaixonante que é sobre a vida de João Maria Batista Vianney, conhecido como Cura d'Ars. A vida deste homem é uma das mais belas e inspiradoras páginas do cristianismo de todos os tempos. Mas antes, eu peço um momento de oração, de prece. Peço que vocês fechem seus olhos e agradeçam a Deus por estarmos aqui nesta abençoada encarnação. Peço misericórdia e proteção para todos os nossos irmãos de jornada, sobretudo os que, neste momento da história da humanidade, enfrentam dolorosa provação nos conflitos no leste europeu. Que a paz e o amor de Jesus possa prevalecer e que este conflito termine o mais breve possível. Vamos orar por todos os nossos irmãos que fizeram a passagem, pelos nossos irmãos encarnados, pela nossa família, pelos nossos amigos, familiares, por nós mesmos, trabalhadores do Cristo, que precisamos muito nos fortalecer e nos proteger para que possamos seguir divulgando o Evangelho do Mestre. Vamos orar também por esses espíritos que ora estão reencarnando na Terra, dispostos a nos ajudar e a formar a nova humanidade do planeta em regeneração. Jesus, lança sobre esta humanidade o teu manto de amor e de paz. Protege os teus irmãos desta situação tão desesperadora, tão dolorosa que é esse conflito atual, e que a paz possa ser restabelecida o mais breve possível. Pedimos ao Pai que nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Assim seja. Meus irmãos, então hoje nós estamos aqui para falar um pouco da vida de João Maria Batista Vianney, o Cura d'Ars, um espírito que encarnou em 1786 numa família em Dardilly, na França, perto de Lyon, filho de um casal de nome Mateus e Maria, sendo o quarto filho de um total de 7 que esse casal teve. Já no colegial, no estudo na escola, João Maria conheceu o padre Fournier e fez uma amizade com o padre Fournier. E, a partir dessa amizade, cada vez mais, João Maria tomou gosto pela prática religiosa, pela vida religiosa. E decidiu
que seria um sacerdote da Igreja Católica, um clérigo. Em 1811, então com 25 anos de idade, João Maria conseguiu o seu objetivo de tornar-se clérigo da diocese, né? E foi-lhe confiada a paróquia de Ars-en-Dubé. Ars-en-Dubé. Daí depois o seu codinome, né? O cura d'Ars, né? O curador de Ars, né? da paróquia da cidade de Ars-en-Dubé. Bom, ele ingressou então em 1811, aos 25 anos. Em 1818, já na cidade de Ars, ele finalizou toda a sua mudança para aquela comunidade e, em pouco tempo, tornou-se conhecido como uma figura alegre, disposta de ajudar os pobres, os mais necessitados, uma alma solidária, sempre disposto a abrir mão do próprio sustento, da própria alimentação, para saciar a fome dos mais necessitados. E assim ele foi cada vez mais se tornando admirado, querido na paróquia de Ars, por esta camada da população francesa mais necessitada, que lutava com muita dificuldade devido à opressão das oligarquias e dos reis para sobreviver. O que mais João Maria valorizava, o cura d'Ars, era, segundo ele próprio, a caridade e a gentileza. Grandes somas ele despendia auxiliando os paroquianos. E muito desse dinheiro vinha do seu irmão Francisco, oriundo da herança do seu pai. E o Francisco mandava as somas para o João Maria mensalmente, para ele poder viver e ajudar os paroquianos mais necessitados. Então a vida dele é uma vida de doação, de caridade, de fraternidade. E o que isso é, meus irmãos, senão o mais puro exemplo da prática do Evangelho do Cristo na Terra. E esse homem foi uma figura tão importante para a sua comunidade que, na compilação do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, Cura d'Ars aparece com uma mensagem. No capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8º é Bem-aventurados os que têm puro o coração. E no item 12, Cura d'Ars traz uma mensagem no capítulo, no item as bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. E lá pelas tantas, eu vou ler apenas um trechinho de uma mensagem grande passada por Cura d'Ars a Allan Kardec, em que ele diz o seguinte: ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade. Toca,
vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, frequentemente, a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é, frequentemente, o anjo tenebroso que conduz à morte. Então, este é apenas um pequeno trecho da mensagem de João Maria Batista Vianney, o cura d'Ars, passou na codificação espírita de Allan Kardec por ocasião do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejam bem, queridos irmãos, que mesmo depois de desencarnar, isso em 1859, né, ele desencarnou tranquilamente, já muito cansado, doente, ele teve a oportunidade de passar a Allan Kardec esta mensagem para integrar a codificação espírita. Então, notem o exemplo de vida desse espírito, exemplo a ser seguido por cada um de nós, de doação, de vida através do trabalho da caridade e da fraternidade, sempre se preocupando com o que os seus irmãos precisavam para se alimentar, para que não sentisse frio e fome. Então, tamanha a dedicação de Cura d'Ars durante sua vida, que ele foi convidado, né, por Jesus, pelos espíritos da Legião de Luz, para participar da codificação, tamanha a sua evolução moral e espiritual. Ele teve a oportunidade de editar a mensagem, cujo pequeno trecho acabei de ler para vocês. Então, a vida deste homem, desse espírito de luz, que viveu aqui entre nós, no final do século XVI, e tendo feito sua passagem no século XVII, é um grande exemplo do verdadeiro amor ao Cristo que ele sempre exaltou na sua vida, né? Da dedicação dele, né? Durante toda a sua vida aos pobres, né? Então, é um exemplo a ser seguido. João Maria Vianney, o cura d'Ars, cuja vida, desculpe corrigindo o que falei há pouco, ele encarnou em 1786, já quase no final do século XVIII, e veio a desencarnar no início do século XIX, não no início, em 1859, já depois do meio do século XIX, 1859. Então, a gente se pergunta, né, por que a grande maioria dos seres humanos não segue o exemplo de um espírito como Cura d'Ars,
que se preocupa em exercitar o amor ao próximo. O seu coração sempre esteve cheio de amor, de caridade, de fraternidade, que é o que o Cristo nos pede e que nós não conseguimos ainda praticar, depois de mais de 2000 anos do tempo em que o Mestre esteve conosco. Então é chegada a hora de nós exercitarmos a fraternidade, porque o planeta está passando por uma nova fase, está havendo o encerramento de um ciclo e o começo de outro. Um ciclo em que o apego aos bens materiais será sobrepujado pelos valores espirituais. É chegada a hora, meus queridos irmãos, de separar o joio do trigo. Não há mais tempo a perder. E exemplos como o que eu trago aqui, falando um pouquinho da vida de João Maria Vianney, o cura d'Ars, nos provoca uma grande reflexão sobre como estamos vivendo a nossa atual encarnação. Isso é muito importante para que possamos, nesta encarnação, avançar um degrau ou um pouco mais na escala evolutiva. Porque é só através do amor, da caridade e da fraternidade, do perdão, da compreensão, do respeito, é que nós vamos evoluir moralmente e ascender espiritualmente. Então, eu recomendo que vocês estudem um pouco mais do que foi a vida de João Maria Batista Vianney, o cura d'Ars. Um belíssimo exemplo de dedicação, de amor ao próximo e da mais pura fraternidade. E ele dizia que não importava o pouco que ele comia e mais umas 2 ou 3 horas de sono eram suficientes para que ele pudesse recarregar as energias e continuar a sua dedicação em prol dos mais humildes. Um grande exemplo de vida, uma vida de humildade, de admiração, de respeito ao próximo e de respeito a Deus, ao nosso Criador, pelo qual ele viveu toda a sua vida, procurando sempre a prática do amor no mais alto grau. Dentro do seu coração havia esse grande amor por toda a humanidade. Então, meus irmãos, eu acho que após esta breve reflexão sobre a vida de cura d'Ars, fica o convite para que cada um de vocês procure um pouco mais conhecer da vida desta figura ilustre do cristianismo na história da humanidade. Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Muita paz, muito amor no coração. Assim seja.